Hoje eu quero que você esqueça tudo o que você já viu sobre universos ninjas nos shonens que a gente tem por aí, porque eu vou falar sobre Hell's Paradise ou Jigokuraku, um mangá escrito e ilustrado por Yuji Kako, que apresenta um universo shinobi de uma forma muito mais adulta e muito mais realista que a maior parte das obras que a gente tem disponível. E eu falo mais realista porque a gente está acostumado a assistir animes, a ler mangás, em que os ninjas são retratados como grandes heróis, né? Que possuem missões super altruístas, de vencerem o mal, manterem a paz, aquela coisa toda. Mas a verdade é que os ninjas reais, eles são assassinos extremamente violentos, treinados para cumprirem as suas missões a qualquer custo, e tudo isso sem envolver nenhuma questão moral, ética, sentimental, nada disso. Se você gosta de games, por exemplo, você vai encontrar em Ghost of Tsushima um retrato bem detalhado disso que eu tô falando, né? Lá o samurai Jin Sakai vai abandonando a honra dele ao incorporar atitudes ninjas, que são em geral sem escrúpulos nenhum para poder vencer os mongóis, e a ponto dele ser até negado pelo seu próprio tio, pelo seu próprio clã. Hell's Paradise se passa no período Edo do Japão e conta a história de um jovem órfão chamado Gabimaru, o Vazio, como ele é conhecido, e que foi treinado para ser um assassino implacável, e ele possui uma série de habilidades lendárias. O Gabimaru é o ninja mais terrível e mais temido daquela época, e ele é conhecido pela extrema crueldade que ele utiliza ao realizar as missões que ele executa lá. Tanto que ele é apelidado como o Vazio por acreditarem que ele não possui qualquer tipo de sentimento no coração dele. Por causa de diversos crimes que ele cometeu, ele acabou sendo pego em um determinado momento, e aí ele foi condenado à morte. Só que, apesar das diversas tentativas de execução, ele simplesmente não morre. Não adianta tentar arrancar a cabeça, perfurar coração, dar veneno, nada. Ele é incapaz de morrer. E aí vai seguindo uma tentativa após a outra, até que surge uma mulher chamada Sagiri, que é encarregada de recrutar ele para até uma ilha. E lá dentro dessa ilha ele encontrar o Elixir da Vida pro Shogun. E se ele conseguir fazer isso, ele vai ser perdoado dos crimes dele, e aí ele vai poder voltar a viver livre sem ser executado. Ele aceita a proposta e embarca para tal ilha com mais outros criminosos, né, em um jogo de sobrevivência, porque eles acabam tendo que competir entre si, porque só quem achar o tal do Elixir vai conseguir ser absolvido. E isso faz com que muitas vezes eles tentem matar uns aos outros, né, porque ele precisa achar o tal Elixir para poder sobreviver. Quem não achar vai morrer. E eles precisam também sobreviver aos acontecimentos sobrenaturais que fazem as pessoas que entram nessa ilha se transformarem em uns seres bizarros que saem flores do corpo e tal. Só que existem algumas condições que devem ser cumpridas nessa exploração. O criminoso tem que ficar o tempo todo algemado e acompanhado de um carrasco que pode matar ele a qualquer momento se achar que é necessário. E que no caso do Gabimaru é a Sagiri, a única mulher do clã, né, com esse posto, do clã dela no caso. Apesar do apelo das lutas e da violência em si, o mangá de Hell's Paradise vai muito além disso, a ponto de que as batalhas acabem sendo o que menos chama atenção na história, apesar de serem muito boas, né? Mas é uma história extremamente madura, com personagens muito bem trabalhados, complexos, e que tem um enredo que possui uma profundidade emocional muito grande. Conforme a gente vai avançando na história, a gente conhece um outro lado do ninja Vazio. Inclusive, ele mesmo acredita que ele é completamente vazio de sentimentos. Só que conforme a obra vai desenrolando, a história mostra pra gente um Gabimaru extremamente humano, que apesar da fama, odeia matar as pessoas, que faz careta quando é obrigado a tirar uma vida, que fica tímido e que até chora. Na verdade, ele não aceitou a missão de ir pra ilha simplesmente porque ele não tinha nada a perder. Ele aceita a missão porque ele tinha o desejo de voltar pra mulher dele. A pessoa que mostrou para ele que ele não era vazio e que ele era muito mais do que um assassino cruel que cumpria ordens. Então a gente descobre um Gabimaru que ama e que quer a felicidade de outra pessoa, que se importa e que tem sim sentimentos, aliás, muitos sentimentos. Em contrapartida, a Sagiri, a carrasca do Gabimaru, é apresentada como uma mulher dura, extremamente hábil na arte de executar criminosos e que foi criada e treinada pelo clã de algozes, que realizam um corte bem limpo e sem emoção nenhuma para poder poupar os criminosos de sofrimentos desnecessários. Só que ela se abala cada vez que ela precisa executar um prisioneiro. E é justamente essa sensibilidade, né, que ela tem em relação à vida humana que acaba permitindo que ela enxergue o Gabimaru de uma forma que ninguém mais enxerga. Ela percebe
percebe logo de cara que ele não quer morrer por mais que ele diga que sim, e que existe um motivo, uma pessoa pelo qual ele deseja viver. E o mais legal de tudo é que o desenvolvimento dos dois cria uma narrativa bem sólida e bem dinâmica, com uma relação que envolve muito a gente. Não existe nenhum apelo romântico ou sexual entre os dois, até porque o Gabimaru é completamente devoto à esposa dele, mas o apelo é no vínculo de amizade que acaba nascendo entre eles e se consolidando cada vez mais, justamente porque eles são personagens que nasceram e cresceram em universos completamente diferentes um do outro, sob condições bem diferentes, mas que enxergam um no outro o que falta dentro deles. Eles começam ali como algoz e condenado para desenrolarem uma relação com extremo respeito mútuo, que é formado pela conexão emocional que acaba surgindo ali entre eles. Só que mesmo quando o autor insere outros personagens na obra, todos eles possuem uma certa relevância, né? Sua relevância própria, com suas próprias crenças, suas próprias motivações, e por trás de tudo isso, todo mundo tem um motivo, alguém importante, então a gente não tem personagens desnecessários ou personagens de preenchimento dentro de Hell's Paradise. Então até um velho bolorento tem a sua importância dentro da história e esconde algo na sua personalidade que é capaz de comover quem está lendo. A obra possui um mundo muito detalhado, com acontecimentos estranhos e que faz com que, ao longo desses acontecimentos, diversas perguntas que exigem respostas surjam, com um conjunto de ganchos narrativos que são fortes o suficiente para manter a gente nela, né? Manter a gente na história. A forma como o autor apresenta um Gabimaru que vai de um ser humano horrível a um ser humano cheio de camadas e que tudo o que ele quer é voltar para a esposa, faz a gente criar um apego muito grande pelo protagonista, a ponto de torcer para que ele consiga finalizar a missão de encontrar o Elixir e sobreviver. Apesar de ter algum nível de fanservice no mangá, a Sagiri é uma das melhores personagens femininas em mangás escritos por homens. Ela é capaz de criar uma conexão emocional enorme com quem tá lendo e é um dos personagens que mais cativam a gente por toda a história dela, de medos, fracassos, superações, fragilidade, força, tudo isso. E para finalizar, eu não podia deixar de falar da arte lindíssima desse mangá, que é absurdamente rico em detalhes muito minuciosos, muito bem feitos e que, mesmo sem nenhum diálogo, né, em alguns painéis, ele é capaz de passar uma infinidade de sensações e emoções. O desenho todo é muito sólido e o autor se preocupa, inclusive, até com os detalhes mais delicados. Então você vai perceber que até as flores mais pequenininhas são desenhadas muito perfeitamente, mesmo num cenário cheio delas. E aí passa aquela sensação de personagens, né, muito envolvidos. Inclusive, os personagens, né, eles estão ali em um ambiente completamente estranho ao comum e o autor consegue no desenho inserir e mesclar isso muito bem e passar essa sensação pra gente. Os painéis mais brutais também são desenhados de forma que passam toda a sensação de brutalidade, né? Por exemplo, quando o Gabimaru morde a garganta de alguém, ou quando a Sagiri é coberta por braços de um morto, né? As imagens chegam a ser viscerais. Então, se você ainda não leu Hell Paradise, eu recomendo fortemente que você faça isso, porque é um mangá extraordinário. Lembrando que ele vai ganhar uma animação em breve pra gente poder assistir. Depois me conta aqui o que você achou, né? Caso você já tenha lido. E se você não leu, lê lá e volta pra me falar se você curtiu. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra toda vez que você tiver vídeo novo, você ser avisado. Muito obrigada pelo apoio de vocês sempre. Beijos. Tchau.